Olá, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Josi e hoje eu vou conversar com a professora Daniela, de Minas Gerais. Olá, professora Daniela, tudo bem? Ei, Josi, tudo bem? Seja bem-vinda. Conte a sua história. Quem é a professora Daniela? Nossa, então vamos lá, deixa eu contar. A professora Daniela é professora de Geografia e Geógrafa. Sou mestre em Educação e Docência pela UFMG. Eu comecei a minha carreira trabalhando com educação popular. Depois eu fiquei um bom tempo trabalhando com políticas públicas para o meio rural. E aí me apaixonei e comecei a trabalhar com educação do campo. E essa foi minha linha de pesquisa no mestrado, foi onde eu me encontrei. E aí, no meio dessa trajetória no mestrado, veio maternidade junto e o meu interesse em voltar para a sala de aula, quando eu descobri que no novo ensino médio tinha umas coisas novas, diferentes. E aí eu falei, quero experimentar, quero ver como é que é isso, porque os meus filhos estão nessa fase, né, na adolescência, eles também estão desinteressados pela escola, não tem nada que os atraia, então eu quero entender o que há de novo nessa proposta, até para, como mãe também, guiá-los, né, nesse caminho. E foi aí que eu descobri o Projeto de Vida. Que bom que você está aqui no canal Professor Conte a Sua História para assistir mais um vídeo. Aproveita, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. E se não é inscrito, inscreva-se e fique à vontade para curtir. Então, o primeiro ano que eu lecionei Projeto de Vida em Minas Gerais, no novo ensino médio, o Projeto de Vida entra como uma opção a ser trabalhada durante o novo ensino médio, então durante os 3 anos. Aqui em Minas Gerais, ele vira um componente curricular, uma disciplina, nos 3 anos do novo ensino médio. E aí eu comecei a trabalhar e logo veio a pandemia. E aí, nesse período da pandemia, eu estava passando por muitos conflitos pessoais, muitos problemas pessoais. E foi nesse momento que eu comecei a estudar muito o Projeto de Vida. Então, qual que é o propósito dele? É de que o aluno consiga conhecer, para que nessa nova proposta do ensino médio, que ele vai escolher o seu itinerário formativo, né? Se é humana, se é ciência da natureza, se é matemática, para que ele consiga escolher, ele primeiro precisa se conhecer os seus interesses. Então, no primeiro ano, o aluno vai se conhecer, vai dizer aí quem é sua família, o seu entorno, os seus interesses. E aí, no segundo ano, a gente começa a trabalhar os sonhos do aluno. E a partir do sonho, ele desenvolve, então, metas e cria agenda de curto, médio e longo prazo. Então, quando chega no segundo ano, no final do segundo ano, o aluno desenvolveu uma agenda de curto, médio e longo prazo com metas pessoais, tanto socioemocionais quanto profissionais. Então, aquela pergunta que a gente sempre faz, o que você quer ser quando crescer? Né? Ninguém quer ser, todo mundo já é alguma coisa. Só precisa se descobrir, né? Quem eu sou, quais são os meus talentos. E nessa trajetória, assim, foi muito legal que eu estava dando aula para curso técnico, né, de eletrônica, de mecânica e de eletrotécnica. E os meus alunos tinham sonhos lindos, tipo, eu quero ser o maior cabeleireiro do Brasil, eu quero abrir uma confeitaria. E aí eu vi alguns professores perguntando assim, o que isso tem a ver com o curso dele? E quem disse que tem que ter a ver? Quantos de nós, profissionalmente, tem uma tarefa, faz uma coisa, mas desenvolve outra que o deixa feliz, realizado, né? E é isso que o Projeto de Vida traz. Então, para mim também, enquanto Daniela, eu também comecei a repensar os meus projetos e comecei a colocar no papel o meu projeto de vida. E foi muito gostoso, porque assim, à medida que eu ia estudando, ia descobrindo, né, o que podia ser trabalhado com aquele conteúdo, eu ia passando para os meus alunos. E eu acredito que quando a gente realmente experimenta, a gente passa a verdade. E quando a gente passa a verdade, a gente toca nele. Sabe aquela coisa de realmente sensibilizar, tocar? Isso só acontece quando tem envolvimento, né? Eu gosto muito de Paulo Freire quando ele fala que a educação é dialógica. E para ser dialógica, ela tem que ter humildade, né? Então o professor tem que descer do salto, a gente tem que ter amor aos homens. E quando eu terminei, então, o ano, né, que eu desenvolvi com os meus alunos o Projeto de Vida, eu fui premiada pelo governo de Minas como uma professora que realmente conseguiu aí trazer essa inovação para a educação, né, e se empenhar. Eu fiquei muito lisonjeada. Logo depois disso, eu fui convidada, então, a participar da gestão na Superintendência Regional de Ensino. E aí lá eu falei assim, bem, para a gente poder
fazer projeto de vida funcionar nas escolas, a gente precisa primeiro que os nossos professores tenham seus projetos de vida, tenham seus sonhos. A gente não pode deixar o professor parar de sonhar. Bem, a gente estava saindo de uma pandemia e greve, porque aqui a gente estava com problema no piso salarial da educação, a gente ainda tem alguns conflitos com isso. E aí os professores, à flor da pele, nós falamos, não, vamos fazer uma formação com os nossos professores. E bem nesse espírito de acolher, né, de trazer esse lugar que fosse o lugar do diálogo, o lugar que a gente vai ouvir. Porque se era isso que a gente queria que eles fizessem com os alunos, a gente primeiro precisava fazer isso com eles. E eu lembro que foi assim, a gente ficou quase 15 dias preparando essa recepção. Sabe quando você vai receber alguém em casa? E aí você prepara a toalha, prepara a mesa, né? Então a gente preparou todo o ambiente, porque o ambiente estava todo fechado há muito tempo, então a gente redecorou o ambiente inteiro, preparamos um diário de bordo para eles, fizemos convite, para que eles se sentissem queridos e acolhidos, que era assim que a gente queria, né? Que eles se sentissem, porque o professor de projeto de vida, ele é fundamental que ele sinta isso para ele poder passar isso. E nesse momento, então, a gente começou uma formação com os professores de projeto de vida, tomamos muita paulada no começo, porque eles estavam nervosos, com os nervos à flor da pele, né? Furiosos por causa da greve. E aí, como a gente abriu o diálogo, né? A gente estava ali realmente para ouvir, para dialogar, foi maravilhoso. Então nós fizemos Árvore dos Sonhos, nós falamos de voltar a sonhar, nós falamos desses conflitos com a pandemia, né, de quanto problema psicológico, socioemocional nós vínhamos e os nossos alunos iriam chegar com ele. Nós falamos sobre o que era ser feliz para cada um de nós, professores, e fizemos muita dinâmica, lemos muito poema, cantamos, e foi um momento formativo fantástico. Até então a gente estava tendo muita coisa só online, e aí fizemos esse momento presencial, né, com essa troca de carinho, com essa troca de diálogo. Então, assim, foi muito legal. E depois disso nós fizemos um grupo de WhatsApp, a gente continuou se comunicando, nós fizemos um Padlet com boas práticas, então para os professores irem também postando, né, o que estava acontecendo de legal em suas escolas. E nós fizemos uma rodada de ir às escolas, ver as experiências. Gente, tinha cada coisa linda. Escolas que realmente abraçaram a proposta, né, e desenharam a árvore dos sonhos dos seus alunos, né, no mural, na parede da escola, que fizeram grafitagem com os sonhos dos alunos, mostrando que aquilo ali, né, eles são o centro. Sem eles, a gente não tem, né, o professor não tem emprego. Sem eles, a regional não tem emprego, né? A gente está ali por causa deles. Então, o sonho deles é importante para a gente. E a gente precisa entender isso. Então, é um pouquinho assim do que eu estou vivendo hoje, né? Hoje eu estou na Secretaria Estadual de Educação, com todas as escolas de ensino médio integral no estado, e acredito que eu possa contribuir um pouquinho mais ainda com essa formação agora, que vai ser para a rede toda, para o estado todo. E é isso, um pouquinho assim do que eu estou vivendo hoje. Estou muito feliz, estou muito realizada. Eu realmente acredito, sabe, que se o projeto de vida for o centro desse novo modelo, a gente acreditar e investir no sonho dos nossos jovens, a gente vai ter menos evasão, a gente vai ter mais compreensão, a gente vai ter mais diálogo, né? E a gente vai fazer um ensino médio diferente. O interessante dessa formação de professores sobre o projeto de vida é que você era professora e você entende de sala de aula, você já ficou algum tempo na sala de aula, então você entende o professor e naquele momento você sabia o que o professor estava precisando. Por isso, deu tão certo, né? Eu acredito que sim. A gente precisa ter, né, tanto a empatia de se colocar mesmo no lugar do outro, quanto também a experiência, porque em muitos momentos eles vinham com alguns argumentos, né, os professores, que a gente via que era assim, você não quer sair da sua zona de conforto. Né? Então para, porque eu já passei por isso, então eu sei, dá trabalho mesmo, você vai ter que estudar mesmo, mas é assim, a vida a gente sai da zona de conforto para ter novos horizontes, para a gente buscar novas experiências. Então assim, também ter esse equilíbrio, né, de conseguir ouvir, medir onde eu estou junto com você e onde, opa, peraí, vamos mudar esse discurso aí, né?
Eu acho que a experiência é fundamental para isso. A gente realmente passar pela gestão, eu acho que todo professor deveria passar pela gestão, porque não adianta a gente só ficar na sala de aula com alguns discursos ideológicos sem ter a experiência do que é viver essas dificuldades que a gestão financeiras, de organização, de planejamento. Então, a gente precisa viver isso, sabe? Todo professor precisa passar por isso. E o projeto de vida, ele traz, então, assim, eu posso sonhar, né? Então, se eu tenho um sonho, sei lá, de ir para a França, né? Para ir para Paris, como é que eu faço esse meu sonho virar realidade? Então, vamos colocar isso no papel, né? Eu vou fazer um título de capitalização, eu vou fazer um depósito, eu vou fazer um investimento. O que eu vou fazer para realizar o meu sonho? Isso é na escola. Se eu sonho que os meus índices de aprovação aumentem dentro da minha escola, que o meu índice do IDEB aumente dentro da escola, eu preciso fazer um planejamento. E eu não posso deixar isso só na mão do diretor. Isso é um papel de toda a escola, é um papel de cada um dos professores. Se a gente não se envolve nisso, não adianta a gente cobrar, né? Essa escola é ruim, essa escola o povo não faz. Não, eu preciso do meu envolvimento, eu participo do colegiado, qual é o meu papel nisso, né? Então, assim, acho que um pouquinho dessa experiência, sabe, de misturar a sala de aula e a gestão trouxeram para mim, assim, uma bagagem que hoje realmente eu tô muito feliz de poder falar do lugar que eu tô falando. E o professor também, ele precisa, assim, conscientizar que formação continuada é necessária. Isso, não dá para a gente falar que eu sei a disciplina que eu vou dar e eu vou dar a mesma aula que eu dava há 5 anos, há 10 anos, né? Os meus alunos hoje são diferentes. E depois da pandemia, eles são ainda mais diferentes. Então, eu preciso sim inovar nas minhas aulas, eu preciso buscar o que está acontecendo, onde é a região. Eu dava aula de geografia, gente, não tem jeito de eu falar de geografia sem estudar o que está acontecendo atualmente, no mundo, na comunidade, no bairro, né? Então, essa formação, ela é necessária. Se o professor acha que ele formou em licenciatura 4 anos e está bom, esquece, muda de profissão, vai vender pipoca, vai vender amendoim na beira da praia, que dá mais dinheiro do que isso. Não é isso, né? Ser professor é estudar a vida toda. E faz parte mesmo, né, da nossa carreira isso. Por mais que a gente não seja reconhecido, mas a gente sabe, né, do nosso papel e a gente sabe da responsabilidade que a gente tem. Então, não dá pra gente parar de estudar, não dá mesmo. Sobre essa formação de projeto de vida, o professor que dá essa disciplina, ele tem que trabalhar com projetos, né? Ele tem um guia, né, que foi isso que eu falei, assim, a gente chama, aqui em Minas, a gente chama de GPS das aulas de projeto de vida, que é esse esqueleto, sabe, assim, é uma trilha. Lógico que dentro dessa trilha, ele vai adaptar a realidade dele. Então, assim, eu vi uma professora que, por exemplo, para fazer os sonhos dos alunos, eles eram muito envolvidos numa comunidade muito religiosa, e essas coisas das bandeirolas, né, sabe as bandeirolas que a gente tem de santinhos e tal? Aí ela fez com os alunos os sonhos deles nessas bandeirolas, costurando, bordando e tal. Foi lindo, assim, porque aí eles realmente colocaram no papel todo o contexto que eles tinham na comunidade. Outra professora eu vi falando dos youtubers que influenciavam os meninos para eles conseguirem falar de quem eu sou, porque eles não conseguiam falar de quem eu sou, eles só conseguiam falar do outro. Então, assim, cada um vai adaptar a realidade que tem, né? E isso desenvolve-se aí numa proposta. Mas projeto de vida tem uma linha, né? Então, primeiro eu me conheço quem eu sou, quem é a minha comunidade, para depois falar dos meus sonhos, para depois fazer uma agenda e fazer meu planejamento futuro. Então, a gente consegue trabalhar com as duas coisas, né? Tanto com o projeto, que aí desenvolve nas habilidades socioemocionais e da comunidade, quanto do próprio conteúdo que precisa ser trabalhado. Certo. E esse projeto de formação vai ter continuidade em 2023? Sim, vai ter sim. Nós temos já agendado para o próximo ano uma formação, a gente chama de formação inicial, que é logo no comecinho do ano, a gente faz uma formação com os diretores, com os especialistas, que aqui são os coordenadores pedagógicos, e aí depois disso a gente faz, então, nas regionais, cada uma das regionais de ensino faz uma formação em projeto de vida, né? Então, assim, a gente também está replicando, né? Então, nós temos aqueles que fazem a formação central e depois aqueles que fazem as formações regionais. E são lindas, viu? São lindas essas formações. Que bacana, né? Você acha que com essas formações houve uma evolução?
Teve evolução. A gente teve resultados bem concretos. Assim que terminou o nosso encontro, a gente já fez uma avaliação. Nessa avaliação, a gente deixou QR Code, link, para que eles pudessem se comunicar com as equipes que estavam fazendo a formação. E aí, como eu falei, a gente foi para as escolas, né? Então, quando a gente foi para cada uma das escolas, a gente viu aqueles professores, e foi muito legal, assim, que aqueles professores mais eram contra o projeto de vida, eram aqueles que não estavam dando as aulas como elas deveriam ser, que estavam chegando dentro da sala e faziam qualquer coisa. E aí a gente via logo, né? Então, se não tem estudo, se não tem interesse, não vai ter o resultado de uma aula boa, com bons resultados. Aqueles professores que realmente vestiram a camisa e falaram, eu quero fazer esse negócio bem feito, esses investiram e a gente teve cada coisa linda, assim, cada resultado legal. Então, é muito claro que depende mesmo do interesse de cada um. E uma coisa que a gente tem falado é o seguinte, o professor de projeto de vida, não adianta eu simplesmente falar assim, eu quero ser professor de projeto de vida. Tem um perfil, né? E qual é o perfil do professor de projeto de vida? Primeiro, ele precisa gostar de juventude. Porque se ele é um que gosta só de dar aula para adulto e que acha jovem chato, ele não vai estar aberto ao diálogo, ele não vai estar aberto a fazer, né, essa troca. Então, o professor precisa gostar das juventudes, ele precisa querer fazer essas trocas, ele precisa querer dialogar e, acima de tudo, ele precisa ter compromisso com o estudo, porque ele vai ouvir a vida de cada um dos meninos. Tem outra coisa. Nas aulas de projeto de vida tem um pacto. Então, sabe aquela coisa de que o que a gente ouviu aqui não sai daqui? E a gente faz esses pactos e os meninos entendem, nossos estudantes entendem a importância de ter a cumplicidade, né, de se colocar no lugar do outro, de ouvir o outro e se sensibilizar com o problema dele. Então, assim, o professor precisa ter toda essa sensibilidade, né, para conseguir trabalhar sem criticar, sem levantar expectativa nenhuma, mas de trabalhar o socioemocional. Aí muita gente pergunta assim, mas professor, não está preparado para ser psicólogo? Gente, mas todo professor que passou por uma licenciatura, que é o básico para ser professor, fez psicologia da educação, fez sociologia da educação, né? Os professores fizeram disciplinas fundamentais para qualquer professor. E isso é habilidade que a gente precisa ter. Se eu não tenho, eu preciso desenvolver. Então, se eu me propus a fazer projeto de vida com os meus alunos, eu preciso estudar. Senão, vai procurar uma outra mais fácil. Tem várias outras disciplinas aí no novo ensino médio que são mais tranquilas. Então, vai procurar essas outras, porque professor de projeto de vida precisa ter compromisso e entender que é com os sonhos dos nossos estudantes que a gente está trabalhando. E com isso a gente não brinca. Então, a gente precisa levar muito a sério. Falando em monitoramento, esse monitoramento será feito pelo coordenador pedagógico? Também. É porque é o seguinte, nós temos um conjunto de pessoas, né, que trabalham com a gestão que é bem legal. Assim, aqui em Minas, a gente tem o seguinte, nós temos dentro da escola os professores coordenadores de área. Então, cada um dos professores coordenador de área, eles fazem a articulação entre as áreas e o projeto de vida entra também se articulando com ele. Então, nós temos esse lá na escola. Depois dele, nós temos o especialista, que é o coordenador pedagógico, que também faz esse vínculo do que está acontecendo no chão da escola. Traz esses números para a gente, para a regional e para a Secretaria de Educação. Então, nós temos alguns instrumentos e nós estamos aperfeiçoando, né? Nós vamos agora para o 3º ano de implantação, então nós estamos bem engatinhando ainda, mas nós temos alguns instrumentos para acompanhar essa qualidade. E ela é bem tete a tete, sabe? A gente faz esse acompanhamento assim, indo para a escola, perguntando para os professores, perguntando para os especialistas, perguntando para os alunos. E aí, quando a gente faz a conversa com os alunos, a gente entende. Não adianta, o professor pode falar que a aula dele está ótima, que está tudo certo. Na hora que a gente vai para a conversa com os alunos, aí a gente entende se realmente está tudo certo. Quando o aluno vira para a gente e fala assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui nessas aulas de projeto de vida, para que vocês estão isso? Para que diminuiu minhas aulas de história e de geografia e me deu aula de projeto de vida? Aí a gente já fala assim, opa, tem um problema aí. Se ele não sabe o porquê das aulas de projeto de vida, é porque elas não estão sendo bem dadas, porque ela tem um propósito, ela tem uma linha muito significativa, né? Então, na fala com os alunos, é o nosso principal instrumento de monitorar a qualidade das aulas. Eles indicam pra gente perfeitamente se está legal ou se não está. Pelo que você está falando, eu estou entendendo que essas aulas de projeto de vida são aulas diferenciadas, é isso?
Deveriam ser. Então, assim, e aí eu digo que deveriam ser porque nós damos todas as ferramentas, sabe? Para que tenha dinâmica, para que eles tenham vários instrumentos de como trabalhar cada uma das habilidades. Então, quando eu vou falar de cada assunto, a gente dá várias ferramentas, sabe? Dinâmicas para o professor trabalhar. Então, se ele não faz, é porque realmente, assim, ou está muito desligado, está muito sem noção, ou realmente não está interessado, sabe? Porque todas as ferramentas estão sendo dadas. Muito material de estudo. A gente tem material online, a gente tem material físico. Nós temos cursos, inclusive, para além dos nossos cursos, nós temos um parceiro que é o Instituto Jung, que também tem dado muitos cursos para projeto de vida especificamente. E tem uma trilha formativa maravilhosa para fazer sobre isso. Então, assim, só não vai dar uma aula legal quem não quiser, porque tem todas as ferramentas na mão. Inclusive, nós temos também aqui no estado, e vários estados também têm isso, um tempo que é o seguinte, para cada tempo de aula, você tem um tempo de estudo, que a gente chama aqui de horário módulo. Então, o professor recebe para estudar e fazer planejamento. Isso ele tem uma quantidade de horas aula, dependendo da quantidade de aulas que ele tem. Então, não tem jeito de falar que, eu não tenho tempo para estudar. Peraí, você está recebendo para estudar, né? Então, essa é a primeira coisa. Então, a gente tem um tempo módulo que precisa ser usado realmente para estudo e planejamento de suas aulas. Então, o professor, quando ele pega essa disciplina, ele deve estar consciente que tem que fazer de acordo pedido. Determinado, sim, né? Porque além de todos esses instrumentos que são dados e do termo que ele assina, é um compromisso mesmo, né? É um compromisso com os alunos de entender que se eu estou ali, se eu estou recebendo meu salário, é por eles. Então, tem um compromisso que tem que haver, né? Dessa parte aí, tanto professores com o aluno, quanto a escola, de apoiar esse professor. Se você fosse escolher uma profissão hoje, você escolheria ser professora? Eu escolheria. Porque é o seguinte, eu acho que eu tentei muitas coisas, eu fiz muitas coisas. Então, eu fui para a área ambiental, fui fazer licenciamento ambiental, eu adorava andar no verde e tal, e não me encontrei ali. Eu fiz políticas públicas, então trabalhei com várias outras políticas públicas. Talvez eu fizesse, eu acho que eu ainda posso fazer direito, porque eu acho que eu gostaria de entender mais, de brigar mais por algumas causas, sabe? Eu acho que o direito nosso de cada dia, ele não é, né? A gente está muito longe de viver. Então, assim, mas ainda assim, eu iria para a sala de aula. Eu acompanhei meus filhos em todas as fases e pretendo continuar acompanhando, né? Então, enquanto eles estavam na educação infantil, eu estava trabalhando com políticas públicas para a educação infantil. Depois, né, no fundamental, a mesma coisa. Hoje eu estou com médio, eles estão entrando no médio e eu pretendo continuar acompanhando. Mas eu tenho um projeto de vida, que é o meu projeto de vida, que é dar aula numa escola do campo, no interior de Minas. Eu até comecei a fazer esse projeto, mas aí, alguns percalços da vida, eu precisei voltar para Belo Horizonte para cuidar deles, dos meninos, mas é o meu projeto de vida. Então, eu acredito muito que a educação no campo, ela ainda precisa ter o cuidado de olhar para aqueles meninos, de olhar para os nossos estudantes, com os direitos que eles têm que ter, né, de transporte, de infraestrutura na escola, de qualidade de ensino. Então, eu acho que eu posso ajudar muito nisso. E é meu sonho, ir para o interior, dar aula numa educação do campo. Eu acho que eu não me vejo fazendo outra coisa. Você falando em educação no campo, ainda é muito precário, né, a educação no campo, mesmo hoje, no século XXI, é muito precário. A formação do professor, entre outras coisas, a infraestrutura do ambiente lá, da sala de aula, ainda precisa muita mudança. Sim, a gente tem algumas realidades assim, bem diferentes, né? Quando a gente fala de uma escola que é rural, que ela é realmente lá no meio da comunidade, a gente às vezes tem essa falta de infraestrutura, né? De banheiros adequados, de ter uma sala de aula com uma cobertura adequada. Então, falta mesmo estrutura. Mas a gente tem uma outra realidade que tem acontecido muito, que é o fechamento dessas escolas rurais para que tenham escolas na sede. E aí os meninos têm que deslocar, às vezes, horas para chegar na escola. E aí
a gente já tem o estudante que chega na escola com fome, cansado, com sono, né? Porque teve que sair de casa 5 horas da manhã, 4 horas da manhã para chegar às 7 horas da manhã na escola. E aí como é que a gente quer que esse aluno renda? Como é que a gente quer que ele tenha, né, o mesmo rendimento que o menino que está na cidade? E outra, às vezes ele pegou chuva, pegou barro, aí ele chega com o pezinho todo sujo de barro, né, já com vergonha do jeito que ele está chegando. Tem um monte de questões na educação do campo que precisam ser revistas, precisam. E a gente tem muitos desafios, mas eu acho que o principal deles, você falou da formação, nós temos hoje a formação de professores em licenciatura do campo, eles são formados por área, então não é um professor de biologia, um de química, ele é o professor de ciências da natureza, professor de ciências humanas. Isso dá a possibilidade dele dar várias disciplinas, inclusive em séries diferentes, né, muito seriadas. Então a gente tem algumas saídas, mas a política pública ela precisa realmente olhar para essas comunidades com um diferencial. Aqui em Minas, os editais de contratação, eles já contemplam priorizar pessoas que sejam da comunidade, tanto comunidade indígena, quilombola, quanto de assentamentos de reforma agrária. Então, se o professor ele é da comunidade, ele tem prioridade para pegar as aulas. Isso já foi um baita avanço, porque antes, quando eles concorriam, perdiam, né, para os outros que tinham não sei quanto tempo de formação, não sei quanto tempo de estado e tal. E aí a gente nunca conseguia que essas pessoas que têm essa formação ampliada, né, com esse olhar diferenciado, chegassem na sala de aula. Então hoje as coisas estão mudando, sabe? Aos pouquinhos estão mudando e a gente ainda tem muito para fazer. Você falou em mudança, agora o que deveria mudar na educação? Então, além da valorização, vamos nem falar da valorização salarial, né, gente? Isso aí assim, eu acho que a gente precisa. Se todo professor ganhasse como a rede federal, beleza, a gente estaria num patamar igual. Por que a rede federal tem um salário diferente se eu faço o mesmo trabalho que eles? Né? Então, vamos nivelar isso, vamos pagar todo mundo igual? Pronto. Primeira coisa, a gente precisa ser valorizado. Segunda coisa que eu acho que a gente precisa ter é esse envolvimento. Então, assim, o professor precisa se envolver, mas não só ele. Porque, às vezes, o professor sozinho está tentando fazer, assim, a mudança na escola. Mas não tem um pedagogo que vai ajudar, o supervisor. Ele não tem o gestor, o diretor que está ajudando ele também. Que está buscando parceria, que está fazendo essa rede de apoio. Agora, tem uma coisa que é crucial de mudar e é para onde? É a corresponsabilidade. É muito fácil a gente jogar nas costas da escola, nas costas dos professores, a responsabilidade pela educação. E a escola não é responsável, né? A escola é corresponsável. Então, ela tem uma parte, ela vai ajudar a desenvolver as habilidades socioemocionais, né, dos nossos estudantes, mas a família tem um papel fundamental e a gente não pode deixar a família de fora desse processo. A gente precisa trazer a família para dentro da escola, trazê-los para a responsabilidade, os órgãos que são os fiscalizadores, né, de assistência social, de conselho tutelar, o próprio Ministério Público também precisam se aproximar, porque essa é uma causa que não é só da escola, que não é só do professor, né, é uma causa da família, é uma causa da sociedade. Então a gente precisa abraçar isso junto. A educação ela é de todos nós e ela precisa ser priorizada. Ótimo. O que é ser professor nos dias de hoje? É ser herói. Eu acho que é assim, é o principal, né, para a gente poder falar, porque eu tenho ouvido muito uma palavra, né, de Paulo Freire, que é esperançar. E ter esperança nos dias de hoje, com tudo que a gente vive, com todas as loucuras que a gente vive, a gente ainda conseguir abrir um sorriso, ir para a sala de aula, sacudir a poeira, ir para ali, né, e se entregar, gente, isso é coisa de herói. Não é qualquer um que dá conta disso não, né? Então, realmente, a gente precisa enxergar que o professor é esse, né? É o nosso mestre. Uma outra coisa, assim, eu lembrei, esses dias me pediram para fazer uma homenagem para uma professora, né? Me pediram para fazer uma homenagem para o Dia dos Professores. E aí, nessa de fazer essa homenagem, eu lembrei de uma professora que eu tive aos 7 anos de idade, professora alfabetizadora, Angélica.
A Angélica foi aquela pessoa a professora que sabia todas as táticas, ela era recém-formada, estava cheia de estratégias, e aí quando a gente voltava do recreio, todo agitado, todo nervoso, ela apagava a luz da sala e cantava pra gente, mandava a gente colocar o bracinho assim, descansar, e aí a gente acalmava com ela cantando. Depois disso, ela dava uns 10 minutinhos, acendia a luz, estava todo mundo concentrado para ouvir o que ela tinha para falar. Vê que estratégia maravilhosa? Isso há 40 anos atrás. E aí eu fiquei lembrando essa coisa de fazer, né, carinho na cabeça da gente, de olhar para cada um dos alunos e tentar trazer a habilidade que eles tinham. Eu era muito tímida. E aí ela me colocou para fazer teatro, porque ela falou assim, eu preciso desenvolver essa habilidade em você. E é desses, né, que a gente precisa, né? Olha há quanto tempo eu tive essa professora, eu tive o prazer de reencontrá-la e de agradecer, de falar para ela o quanto ela foi importante para mim. Mas essas pessoas marcam a vida da gente, né? Eu tive vários outros professores, a minha orientadora do mestrado, a minha orientadora da dissertação, do TCC, da graduação, meu professor de paleontologia, que foi maravilhoso para mim. Então, assim, a gente tem essas pessoas que são marcantes. Eu acho que esse é o papel do professor, né? O professor, ele pode realmente, ele precisa, né? Porque a gente também não está aqui para fazer caridade. A gente precisa sustentar as nossas famílias, a gente precisa ter dignidade. Eu preciso ter grana suficiente para poder fazer uma viagem com os meus filhos nas férias, por que não? Mas mais do que isso, nós temos um papel que é de mudar algumas realidades. E se esse não é o meu principal foco, né, de tentar mudar o mundo por quem está ali no meu entorno, na minha sala de aula, eu não vou conseguir, né, ter essa esperança num mundo melhor, uma esperança de que algumas coisas vão mudar. Eu preciso ter essa inspiração para todos os dias levantar, ter uma motivação para sair da cama e conseguir dizer, é por eles que eu estou levantando. Ontem eu participei da colação de grau dos meus alunos se formarem técnicos. Eu chorei o tempo inteiro, né? Porque eu via a realidade deles, cada doideira, assim, famílias completamente desestruturadas, né? A gente via pelos pais que chegavam. E aí eu falei, gente, eles são muito vencedores. Eles são muito vencedores de ter chegado até aqui. Isso dá um orgulho danado. E é isso que faz a gente se motivar todo dia e ainda querer a educação e ainda querer mudar a realidade. Porque a gente sabe que é uma sementinha que tem fruto. Uma hora vai dar um frutinho. Qual o seu maior sonho? Então, de ter um mundo melhor. E aí, quando eu falo de ter um mundo melhor, das pessoas serem mais humanas, da gente ter mais solidariedade, mais empatia, menos ganância, mais amor ao próximo. Eu acredito que um dia a gente vai chegar num patamar melhor do que a gente está hoje, sabe? Então, eu giro em torno disso, assim, eu quero um mundo melhor. Eu também acredito que um dia nós iremos ter, né? Eu gostaria, para finalizar, que você deixasse uma mensagem para professores, estudantes, diretores, coordenadores e toda a comunidade escolar. Tem uma música chama Sementes do Amanhã. Ela fala assim, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Então não vamos ficar de braço cruzado, esperando que as coisas aconteçam. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé nos nossos estudantes, fé nas suas famílias. A gente pode tudo, a gente pode mais. Acho que é esse o recado que eu tenho que deixar. Que linda mensagem. Então, muito obrigada, Daniela. Prazer. Eu que agradeço. Muito obrigada. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.